Fala galera que tá assistindo meu canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho gravar vídeo aqui, inclusive. Se eu não me engano, deve fazer mais ou menos umas 2 semanas que eu não gravo vídeo pro canal nesse formato, né? Porque, se eu não me engano, há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo de making off onde a gente participou como patrocinador de um evento lá em Comanatuba. Eu recomendo muito você ir lá no canal assistir. E no vídeo da semana passada, que eu gravei também só um, eu gravei lá no nosso escritório, e onde era de noite, assim, eu fiz para não deixar passar realmente o vídeo, não passar uma semana sem vídeo, e acredito que ficou um vídeo relativamente bom, mas eu não gostei muito do áudio, então eu tô tentando ver o que fica melhor para produzir. Eu tô pensando que aquela posição daquele vídeo eu acho que ficou bom, só que o áudio ficou ruim, então talvez eu consiga colocar um microfone para dar uma melhorada. De qualquer maneira, voltamos aqui à nossa programação original. E o vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo, eu vou tentar ser mais breve nesse vídeo, mas eu quero falar um pouquinho sobre a galinha e o ovo do marketplace, né? Todo mundo que pensa ou que se inicia ou que trabalha com marketplace sabe sobre a clássica dúvida sobre a questão de qual começar primeiro, qual ir atrás primeiro, né? Se é o seller, se é o buyer, enfim. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Mas antes da gente começar a falar, putz, não posso deixar de te lembrar para você já dar like aqui no vídeo, cara. Faz isso para mim. Isso vai me ajudar, mais pessoas vão assistir, até porque o YouTube entende que esse vídeo é bom e começa a direcionar para mais pessoas. Já se inscreve aqui no canal, a gente está batendo 260 inscritos essa semana, então espero a gente bater 300 o mais rápido possível. E conto aí com você para participar aqui com a gente. Por fim, eu quero lembrar que também na descrição do vídeo vai estar o link do grupo do WhatsApp, tá? Que é os fundadores, onde a gente está discutindo lá com uma galera que fala muito sobre marketplace, para a gente poder se ajudar e eu poder inclusive conversar diretamente com vocês, que aqui só no vídeo a gente só está conversando, só um monólogo aqui, eu passando informação para vocês, tá? Eu trouxe aqui alguns 4 tópicos aqui que eu quero falar sobre isso, sobre esse assunto com vocês. Então vamos pro vídeo. Todo marketplace, quando vai começar, quando a gente fala aí de realmente marketplace, né, que é a conexão de 2 ou mais pontas, aqui você sempre discute ou pensa qual que é aquela que você vai começar primeiro. Então aqui na Zins, a gente é um conector entre cliente e construtora. Então de um lado eu tenho prestadores profissionais que executam obra e de outro clientes que precisam de obra. Eu não sei se para você que está assistindo esse vídeo nunca teve um marketplace, não sei se essa resposta ela parece muito óbvia, mas na prática ela não é, tá? Então, a primeira coisa que eu vou te falar aqui, se você está começando agora, é o seguinte: sempre entenda, na verdade, o que é o mais fácil de conseguir. Em geral, os sellers são mais fáceis. Em geral, eu posso ter talvez exemplos aqui que talvez não seja verdade, mas em geral, achar sellers é mais fácil, tá? Os sellers são aqueles que vão divulgar, dar as propostas de vendas ali dentro. Como ele tem interesse em vender e ganhar dinheiro com você, geralmente você consegue converter aquele cara mais fácil. No meu caso, eu tenho que ir atrás de construtoras, mas aqui é um grande ponto importante. As Zins, lá atrás, a gente abriu mão de determinadas coisas em prol de outras para que a gente pudesse crescer melhor. E o que é crescer melhor? Não é simplesmente só crescer mais rápido, mas também crescer com margem, crescer com sabendo qual seria o melhor caminho para a gente seguir. E aí, dito isso, no meu caso, a gente sabia que a dificuldade de eu conseguir profissionais, pessoa física, seria um desafio tremendo para eu conseguir. Não sei se concorda comigo, mas você procurar encontrar autônomos que não têm formalidade, não têm formalização do trabalho que executa, você vai ter que achar um jeito de achar essa pessoa num pool ali de contatos. Então, seja através de, seja através aí de marketing, seja através de inbound, você não consegue achar essa pessoa através de listas. E isso dificulta muito. Então, o que a gente definiu lá atrás? Eu preciso que essa etapa seja fácil de achar, porque a outra minha, que é achar as demandas, né, achar as obras, era muito difícil e é ainda muito desafiador. É um time muito específico da pessoa. Então essa área, essa vertical dos prestadores de serviço tem que ser fácil de eu conseguir achar. Então eu defini que eu não ia aceitar
né, eu defini ali o meu ICP de prestador de serviço, que não seriam pessoas físicas. Eu excluo os CPFs aqui e só irei trabalhar com CNPJs. E aí desse CNPJ eu vou fazer um filtro, né? Se ele tem que ser uma empresa que executa obra como um todo, não especialidades. Esse é um caso meu, que eu preferi buscar por empreiteiros ou construtoras que executam obra como um todo. Isso é o meu caso, por conta do meu ticket. Se o meu ticket fosse menor, não faz sentido o que eu estou fazendo, porque aí eu preciso, para fazer sentido para o meu cliente, eu preciso achar profissionais específicos, especializados de cada área, verticalizados de cada área. Porque aí sim vai fazer sentido para uma pessoa que está contratando um serviço de elétrica. Ele não vai fazer sentido para um cliente contratar um serviço de elétrica através de um empreiteiro. Vai custar mais caro. Nem o empreiteiro vai ter interesse, nem o cliente vai ter interesse. Então, no meu caso, não faz sentido. E aí, eu filtrei e procurei por CNPJs, e lá no CNPJ existe um negócio chamado KNAI. Esse KNAI é basicamente um cadastro de atividade específica do teu CNPJ. Ou seja, quando você vai abrir um CNPJ, você tem que dizer qual que é o objetivo desse CNPJ. E você pode colocar por uma atividade primária, que é um KNAI primário, e você pode colocar N KNAIs secundários. Então, é muito comum construtoras terem vários e vários KNAIs específicos de cada área e um genérico. Então, um generalista, né? Então lá você pode encontrar atividades gerais de engenharia e obras, alguma coisa assim. Aí em secundário você pode colocar serviço de eletricista, serviço de venda de material de construção. Você tem vários lá. No Brasil é uma festa de criar categoria. E aí com isso, olha a importância olha tudo que eu estou falando. Porque dessa maneira você consegue ir filtrando através de dados públicos que você encontra até na própria internet, ou através até de Google Maps. Então você começa a encontrar ambientes em que eu consiga captar vamos chamar esse lead, esse potencial parceiro que você pode ter, e trazer aqui para a plataforma de uma maneira mais barata e rápida. Então, no meu caso, a decisão daquele que é o mais fácil, que eu decidi que deveria ser o mais fácil, são os prestadores de serviço. Então, no seu caso, vá sempre, entenda quem é o mais fácil de achar e o mais difícil de achar. E sempre opte pelo mais fácil, é aquele que você vai dar um pouco menos atenção para fazer, porque aquele que você vai dar mais atenção de fazer é aquele prestador, aquele que é mais difícil de fazer, vai te despender mais energia. E aí a gente vai para o segundo fato, que é saber que no marketplace, todo marketplace, sem exceção, sempre o peso das duas verticais, né, as verticais que você tiver lá dentro, né, de seller e buyer, ou se tiver outras verticais ali, vamos dar um exemplo, o iFood, né, você tem o consumidor, você tem o estabelecimento e você tem o motoboy, tá? Sempre vai ser uma relação desigual. Nunca vai ser igual. Você tem que entender isso, e eu não estou dizendo que ela vai ser desigual, ela não pode, inclusive, ser absurdamente desigual. Tá? Então, sempre uma das duas partes, ou duas ou mais partes, sempre uma vai acabar sendo um pouco mais favorecida do que a outra. Você goste ou não, aí o teu desafio como marketplace é tentar tornar isso o mais próximo possível. E por que é desigual? Porque, querendo ou não, por você ser marketplace e ele não está tendo essa relação direta, ele está tendo um intermediário, para que você possa ser remunerado e ter um ganho ali nessa cadeia, você vai ter que tirar em uma dessas partes. É inevitável isso. E aí não só no quesito remuneração, mas também no quesito atendimento. Então sempre uma das partes, infelizmente, vai ser um pouco menos atendida, vai ser um pouco menos assistida, sempre uma das partes vai ser no contrato de termos de uso, sempre vai ter um pouco mais de peso de responsabilidade. Isso é normal. E quando você entende isso, você aceita que talvez em uma das partes ali você nunca vai conseguir estar 100%. E por isso que é tão desafiador ser do marketplace, fazer do marketplace. Porque sempre você vai acabar apanhando de algum assunto específico, sempre vai ter sempre uma crítica que dificilmente você vai conseguir resolver, você só vai conseguir fazer coisas paliativas para resolver, ou talvez amenizar a situação que é o teu trabalho.
Mas isso é muito importante saber que realmente o peso sempre vai ser desigual. E aí, entendido isso, é mais fácil tomar algumas decisões, você sofre também menos pessoalmente isso, psicologicamente se sofre um pouco menos também com isso. Dito esses dois fatores, a gente vai para um terceiro fator, que é achar, beleza, vamos entender que o teu caso ele é parecido com o meu, onde encontrar sellers é um pouco mais fácil, ou bem mais fácil do que encontrar os buyers. Dito isso, você sempre tem que achar um jeito de que essas duas áreas tenham formas baratas de conseguir trazer para dentro de casa. Esqueça as formas padrão hoje de mercado, esqueça tráfego pago, esqueça... Assim, se você ler um livro que eu já coloquei no meu canal que se chama Traction, esse livro, se eu não me engano, já está traduzido, eu acho que na época que eu li, já faz uns anos, ele não tinha, mas eu acho que agora já tem, que se chama Atração. É um livro curto, fácil de ler, e dentro desse livro, só nesse livro, ele especifica 19 tipos de canais de aquisição. E a gente fica aqui falando só de tráfego pago, só de Meta, Google Ads. Não existe só isso, cara. Foge disso. Por que eu tô falando pra você fugir disso? Porque você vai ser um entre milhares de pessoas que vão estar concorrendo com a atenção daquela pessoa, que claramente você não vai ser a pessoa mais rica que vai estar competindo ali. Então, no meu caso, vamos pensar o seguinte: eu sou a Zinzi e estou procurando um prestador de serviço, por exemplo. Se eu vou lá e faço tráfego pago, eu vou estar concorrendo aqui com o Get Ninjas, que tem IPO na Bolsa de Valores. Eu vou estar concorrendo aqui com o Trader. Eu vou estar concorrendo aqui com empresa com construtora, com incorporadora. Eu vou estar concorrendo uma galera que está colocando rios de dinheiro. E o Google e a Meta claramente vão dar mais energia para esses clientes dele. E faz sentido. Então foge disso, cara. E assim, dificilmente você seja o expert que vai realmente ter um know-how muito maior do que essas grandes corporações têm para fazer esse trabalho. Assim, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, porque quando você aceita, você começa a sair um pouco dessa bolha e começa a achar formas melhores, mais baratas, melhores e até mais rápidas para encontrar, no seu caso, os sellers. Tá? Então, no meu caso, eu consegui achar canais de outbound que eu pudesse fazer um mailing, pudesse fazer um e-mail, pudesse fazer um WhatsApp, um disparo, pudesse encontrar parcerias que pudessem me trazer esses prestadores de serviço. Então, assim, no seu caso, se você vai, a depender do que você vai trabalhar, procure canais em que lá você, eu sempre falo essa analogia, em que ambiente que você coloca o seu graveto ali, você coloca um gravetinho, que é uma formigueira em que sai um monte de formiga. Ao invés de você procurando formiga por formiga no chão, vai lá e procura um formigueiro. E isso vale tanto para sellers quanto para buyers. Tanto para sellers quanto para buyers. No meu caso, como é mais barato, como é mais fácil encontrar prestador de serviço, eu quero agora focar nas demandas, tá? Então, entendido aquela questão da galinha do ovo, né? Então, eu sei qual que é a posição do mais fácil aqui para eu encontrar. Entendido isso, então eu vou atrás da parte mais difícil. A parte mais difícil é muito importante entender qual que é o time de fechamento. Então, vamos imaginar o seguinte, uma obra para mim, uma pessoa não vai fazer que nem um pedido de motorista de Uber, que ele vai pedir, vai abrir o aplicativo, vai pedir do ponto A para o ponto B, e se não tiver motorista naquela região, ele vai desistir da compra. Não é assim, não é tão simples assim. Então, tudo isso é caso a caso. No meu caso, eu tenho aqui um ticket médio alto que a pessoa não toma a decisão da noite para o dia. Ela precisa de tem um hiato de trabalho aqui a ser feito. Isso me proporciona mais tempo para me dedicar a procurar prestador de serviço. Então, no meu caso, eu sempre vou trazer a demanda, mesmo que eu não tenha prestador de serviço. Sempre, sempre. O meu foco é trazer demanda. E aí é óbvio que dentro desse processo eu faço com que esse ato seja cada vez menor para que no momento que eu sei que eu vou ter uma demanda específica, eu já vá procurando o prestador de serviço naquela região, porque, como eu falei, eu sei que é fácil para achar esse prestador de serviço. Fácil, eu estou colocando entre aspas, só para ponderar o que é fácil e difícil nessa relação. Estou dizendo que é fácil que eu estou fazendo, não acho que vai ser fácil, é só que eu encontrei, depois de muito tempo, qual que desses dois é mais fácil de encontrar. Beleza? Dito isso, meu Deus, onde é que eu tava na relação aqui? A gente
Bom, a gente tá, então vamos lá, tava indo na parte dos prestadores de serviço, das demandas, né? Então, entendido essa parte aqui, no seu caso, no caso da Uber, por exemplo, se você não tem um motorista, logo você perde uma compra. Então, no caso do motorista Uber, é muito comum quando a Uber vai direcionar uma cidade, antes de ela direcionar a demanda, ela direciona o canal de aquisição de motorista. Porque é o caso que eu falei, se um usuário abrir um aplicativo e não tiver Uber, hoje em dia, inclusive, ele vai para um outro aplicativo, ele não vai comprar, ele vai de táxi, tem várias outras opções. Beleza? Dito acho que esse cenário ficou bem claro. Agora, pensando na demanda, é outro ponto que eu vou batendo na tecla de todas as pessoas que estão vindo me perguntar. Foge de tráfego pago para encontrar demanda. Seja demanda, no meu caso, de obra, seja demanda de serviço, seja demanda de venda de produto. Foge de tráfego pago, cara. Você, que é uma pessoa que está começando no marketplace agora, não está com grana no bolso, não está com grana na empresa, você tem que achar meios de achar essa demanda para dentro de casa que não dependa desses grandes canais de aquisição que você não vai ganhar. É um jogo perdido. Então, vamos pensar, acho que até teve recentemente um cara que veio falar comigo de uma experiência muito legal que ele está tendo, que eu acho que é venda de produto, acho que de moto, alguma coisa assim. Eu tenho que só confirmar a informação. Mas vamos imaginar que seja venda de produto de moto. Você tem ali os sellers que você já sabe que quer vender o seu produto, é mais fácil cadastrar o produto dos casos, convencer o cara a entrar na plataforma, ele não paga nada, etc. Beleza, montou ali um portfólio de produtos. Para achar a demanda de compra, vá atrás de pools, de ambientes que você lá conecta o teu marketplace e traga uma demanda de pessoas, de consumidores. Mesmo que esses consumidores não sejam 100% consumidor, mesmo que esse público não seja 100% consumidor. Mas às vezes para o seller, só a impressão de compra já mostra que o teu marketplace tem potencial. Às vezes, é óbvio que você não pode trazer muito público ruim, mas só de trazer movimento já gera esse tempo gasto e investido do teu seller que começa a mostrar uma sensação de compra. E isso é importante também. Óbvio que não pode ser só isso, eles vão reclamar se não tiver compra. Mas é importante também ter volume, é mostrar que essa demanda existe. E por que é importante, Yuri? Por que mesmo o consumidor que não compra também é importante para o seller? Porque existe um negócio chamado FOMO, que é o clássico aí de quem está investindo. Assim, o FOMO meu Deus, é a sigla que a gente fala de Fear of Missing Out. Então é aquele medo de você estar perdendo alguma coisa. Sabe quando você, por exemplo, está num grupo de WhatsApp de talvez não, pode ser de amigos ou de alguma rede que está mandando promoção, alguma coisa assim, você entra num grupo desse WhatsApp. Por mais que você sabe que não é um grupo legal de participar, você sabe que você não fala nada daquele grupo, você sabe que dificilmente está entrando alguma coisa de oportunidade boa para você, mas você dificilmente sai do grupo com medo de perder alguma oportunidade. Isso é chamado FOMO. Então, quando você traz muita demanda e às vezes esse seller não vende, caso ele não esteja perdendo muita energia nessas perdas de oportunidade, esse FOMO faz com que ele não saia da plataforma. Então esse medo de que logo pode aparecer uma oportunidade muito boa para mim, ele não desiste da tua plataforma. Então é importante esse volume. Então esse terceiro fator que eu quero falar é ache demanda barata. Ache demanda que não vai te custar margem, que vai dar certo para você manter até que você consiga aí dinheiro e investimento realmente para poder colocar em tráfego pago, que é realmente um canal, mas não precisa e não deve ser o teu primeiro canal. E por fim, que eu acho que é o último, quarto fator, mas eu acho que ele é muito paralelo ao último que eu falei. Além de ser demanda barata, encontre volume de demanda. Parece óbvio, eu sei que parece óbvio, mas é que essa provocação que eu quero te fazer de procurar demanda que também, como eu já por isso que é uma relação muito paralela do que eu já falei, mas por mais que a demanda não seja 100% de comprador, né, não seja 100% realmente um cliente da plataforma, essa demanda é importante que ela esteja girando ali dentro, tá? Com esse giro, você aumenta a expectativa de FOMO do teu seller,
você aumenta o feedback da tua plataforma, você aumenta o teu aprendizado como negócio, você aprende sobre pessoas que não estão comprando e o porquê. E principalmente, acho que talvez um fator bônus aqui, ó, esqueça que o marketplace desde o dia zero ele vai ser um negócio 100% automatizado. Não vai. Foque no concierge, foque em fazer funcionar, foque em fazer girar e depois a cada processo, a cada tempo que você vai passando, vá melhorando os processos internos de tal maneira que você tenha cada vez menos trabalho operacional e você vá focando naquela operação que demanda uma estratégia muito maior sua. Tá? Eu acho que é isso, eu acho que foi um vídeo legal, não era pra ter ficado longo, mas eu acabei me empolgando no assunto. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu vou falar já sobre marketing para marketplace, então quero falar um pouquinho dos meus aprendizados com isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, é nóis.